de que o casamento você vira uma só carne. Você é um só com aquela pessoa. Então não tem por que ter uma agenda separada, uma conta bancária separada. A nossa conta é conjunta, é junto, é tudo junto. Não tem. A nossa localização é compartilhada. Isso choca muitas pessoas, Isso né? choca. Depois de não ter TV em casa, talvez isso seja o que mais choque as Eu acho que pessoas. talvez até mais. Seja muito bem-vindo à segunda temporada do VerbaCast. Meu nome é Kainan Ribeiro, eu sou professor aqui da Verbalize há 5 anos, especializado na parte de negociação, persuasão e influência. Sou o coordenador desse módulo aqui para os alunos da Verbalize, da Academia Verbalize. Também aplicamos mentorias e treinamentos in company. Nessa segunda temporada eu serei o host do podcast e para esse primeiríssimo episódio eu trouxe minha digníssima esposa, Ludmila Mota, está aqui comigo para a gente conversar sobre relacionamentos, comunicação nos relacionamentos. Hoje contaremos um pouco da nossa história como casal e vamos dar dicas para quem se relaciona, para quem quer se relacionar e enfrenta dificuldades com a comunicação dentro dessas relações, que é um pilar tão importante das relações humanas que as pessoas muitas vezes negligenciam. Bem-vinda, Ludmila! Obrigada e agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar inaugurando aqui com você essa segunda temporada do VerbaCast e acho que a gente vai poder passar muita coisa boa para quem estiver assistindo. Perfeito! Para começar, conta um pouco da nossa história, a sua versão da nossa história, porque toda história tem duas versões, mas conta pra gente como que foi o começo. A gente está junto há 7 anos, somos casados, vamos fazer 3 anos de casado esse ano, muito felizes casados. Talvez esse seja um dos diferenciais do nosso relacionamento, a gente é feliz, a gente recomenda que as pessoas casem e acredito que tenhamos uma boa comunicação no nosso relacionamento. Muito boa! Conta pra gente. Bom, Kainan e eu, nós nos conhecemos na pós-graduação em 2016, mais ou menos, e nós começamos sendo bons amigos, de fato, bons amigos. Demoramos muito pra gente namorar, na época, inclusive, no meio da pós, o Kainan começou a namorar, então a gente demorou mais ainda, porque ele estava namorando, e a gente continuou andando no mesmo grupo de amigos e sempre tendo uma comunicação muito boa, já como de fato amigos. Depois que acabou a pós-graduação, é que a gente começou a se aproximar mais e aí a gente decidiu realmente se conhecer e permitir construir a nossa história. É verdade, a gente começou como melhores amigos. Isso. É engraçado essa parte. E talvez isso seja já uma dica, né, para os casais, que sejam amigos Com dos certeza. seus parceiros, das suas parceiras, que muitas pessoas tratam como se fosse um inimigo, até na forma de tratar e na forma de falar da pessoa com quem você convive para os outros. Antes de ser uma parceria de casal, tem que ser amigos, de fato, cúmplices, parceiros, sócios de Exatamente. vida. Eu lembro bem que a gente, às vezes, até faltava algumas aulas para ficar lá no IDP conversando. O IDP é o lugar que a gente se conheceu, né? Que fazia pós-graduação. E a gente sempre queria conversar sobre tudo. Então, a gente gastava muito tempo com isso. Na verdade, eu acho que a palavra ideal nem é gastava, era investia. Porque, de fato, manter essa conversa no relacionamento é um investimento que traz frutos muito bons. Quantos anos que a gente tinha? Nossa, eu acho que eu tinha 24 e você 26 ou 27, por aí. A gente era bem jovem. E o que me marcou muito dessa época é a certeza que eu tinha e até o medo que isso me causava de se eu tivesse algo com você, eu sabia que eu ia casar pra sempre, que eu ia ser pra sempre casado contigo. E por isso ele me enrolou, gente. Isso é um fato. Eu lembro que eu falava assim, que nossa, a gente já tá, né, um tempo se conhecendo, já tinha um tempo para começar a namorar, e aí eu lembro dele falando que ele sabia que se a gente tivesse alguma coisa, ele ia casar, e ele não achava que tava ainda na hora, né? Achava que tava muito Tava muito novo. novo. E aí eu falei, A gente tem uma foto no IDP, a instituição que a gente fez pós em processo civil. Ela também é advogada, assim como eu. Isso facilita nossos diálogos, que temos assuntos em comum da profissão. A gente já trabalhou junto, assim, dividiu causas e ainda trabalha um pouco junto em algumas causas particulares.
Mas eu lembro dessa época, tinha um refeitório e uns andares que dava para ver do corredor o refeitório, quem estava lá lanchando. Aí os nossos colegas, nossos amigos em comum, todos, nossa, vocês têm tudo a ver, vocês têm que ficar juntos. E eles tiraram uma foto da gente batendo papo lá depois que a aula já tinha começado. A gente tem essa foto até hoje, é muito marcante, que parecia que estava certo que ia acontecer, que ia dar certo. Mas com certeza essa... É muito romântico, é muito bonito de falar que a gente sabia, mas se não houvesse um esforço mútuo dos dois, não teria dado certo. Então, requer realmente iniciativa para fazer dar certo. Não é só, conheci uma pessoa legal, quero. É um esforço constante, diário. Investir, né? É investir, realmente. Conta mais, amor. Detalha mais esse momento. O que você lembra dessa época? Como que foi o começo do nosso relacionamento? E o que a gente evoluiu de lá pra cá? Isso já depois que a gente estava namorando, de fato? Do começo, quando a gente começou a namorar de verdade. Eu lembro que eu era bem imatura ainda, o Kainan já tinha tido outros relacionamentos e eu não, então eu lembro que o começo do relacionamento foi... 1 ou 2 relacionamentos no máximo. Kainan a gente namorou acho que umas 6, 7 vezes. Não. E por aí, eu morava... um detalhe, né, da gente querer fazer as coisas darem certo e acontecer. Kainan morava em Sobradinho, eu morava no Gama. Uns 50, 60 quilômetros de isso, diferença. Mais ou menos isso. E diz ele que ele não me encontrou antes porque ele foi descendo pelas cidades, assim, né? Veio de Sobradinho, aí namorou uma pessoa de outro lugar, até chegar em mim. Então, enfim. Mas eu nunca tinha namorado, então eu realmente tinha essa dificuldade de lidar com problemas. Eu lembro que no começo qualquer coisa eu falava em terminar. Tudo a gente... Nossa. O Kainan vinha, né, querer fazer, às vezes, uma crítica construtiva, pedir pra eu melhorar em algum ponto. E aí eu já falava, não, mas então não vai dar certo. Não vai dar certo desse jeito, eu tenho que mudar, não é assim. E aí já queria terminar. E o Kainan insistindo, e também ele tinha essa consciência de que era meu primeiro namoro, então que ele tinha que ter paciência, de fato, para que eu fosse amadurecendo. E aí isso foi acontecendo, né? Foi melhorando muito, muito. E até hoje a gente tem crescido muito junto. Eu sinto que só melhora. É uma constante. E realmente isso do amadurecimento durante a vivência a dois é muito interessante, porque muita gente acha que as pessoas não mudam. Não, tô dando errado aqui no meu relacionamento, não tá tão legal e vou desistir logo porque não tem jeito. E tem jeito, as pessoas vão mudando o tempo inteiro na vida. Eu acredito muito nisso. Acontece que a pessoa tem que querer mudar. Se ela nem enxerga o que ela tem que mudar, o que ela pode mudar para melhorar a vida a dois, vai ser muito difícil que o outro faça ela mudar. Ela tem que enxergar e querer aquilo. Mas a mudança é completamente possível. A gente mudou muito nesses 7 anos. Demais. E eu tenho um amigo que fala que hoje em dia tá muito, com essa cultura que a gente tem, tá muito mais fácil se você tem um brinquedo, por exemplo, que quebra. Ao invés de você consertar aquele brinquedo, você vai lá e troca o brinquedo. E aí, levando isso para as pessoas, muitas vezes você tá com um relacionamento que tá tendo alguma dificuldade e ao invés de você tentar melhorar e resolver aquela dificuldade, você vai lá e não, eu vou trocar, não vou insistir, sendo que às vezes você nem tentou. E eu vi muito isso na gente, né? A gente tinha ali alguma dificuldade, ao invés... O Kainan podia muito, muito bem quando eu falava, não, vamos terminar, porque... né? Eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa fitness, eu não sou essa pessoa... A gente vai contar isso mais pra frente, mas várias vezes eu falei isso e ele podia muito bem ter falado, não, vamos terminar mesmo, porque já que você veio com a ideia, então é porque você já está pensando, vamos resolver isso daqui. E não, ele insistiu porque sabia que a gente dava muito certo, mas que tinha que fazer algumas melhorias. E com essas mudanças que a gente foi tendo, a gente foi melhorando ao longo do tempo e sinto que está realmente só crescendo. E se os dois não estivessem mudando, eu acho que a gente não estaria onde está e nem estaria talvez junto, porque se um dos dois começa a evoluir, a crescer demais, a mudar demais e o outro fica exatamente como estava no começo, aí realmente vai se distanciando. Então a gente tenta sempre fazer isso. Um está crescendo, um está estudando, um está trabalhando mais, o outro tenta também estar se desenvolvendo em outros pontos ou em pontos parecidos, para que a gente continue crescendo junto e se admirando. Sim. Esse ponto da admiração também quero chegar lá, mas essa parte é interessante de
a pessoa está insatisfeita e às vezes ela nem fala para o outro o que ela está insatisfeita. A Ludmila gosta de falar que a pessoa acha que o outro tem a obrigação de adivinhar o que você está pensando, o que você está sentindo. Não, você tem que falar. Não, o óbvio às vezes precisa ser dito, o óbvio às vezes só é óbvio para você. Exato. Não, e às vezes a gente pensa assim, né? Eu tô com o Kainan há 7 anos. Aí acontece alguma situação e eu penso, não, ele tem que saber o que eu tô pensando. Porque, caramba, a gente tá junto há tanto tempo. Ele tem que, né, que pegar, ele tem que olhar pra mim e já conseguir perceber as coisas. E, de fato, muitas vezes isso acontece. Mas, às vezes, não vai acontecer. E aí, se você simplesmente ficar ali esperando acontecer, né, pode ser que não aconteça e você tenha que tomar uma atitude. Que seja mais do que ficar esperando, é ir lá e conversar com a pessoa. Isso de conversar muito, essa facilidade que a gente teve desde o começo, foi muito importante para a gente adquirir intimidade. Porque a gente se conheceu muito bem e nunca teve problema em falar sobre as coisas, sobre o que a gente sente e sobre o que a gente espera construir. Então, foi fácil das coisas irem se revelando e a gente saber onde a gente estava e para onde a gente queria ir junto, como construir isso. Isso, só fazer um parênteses aqui, isso da gente falar, né, o que a gente sente. Hoje nós abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram para quem quisesse perguntar em relação a esse podcast e perguntaram se era importante que a gente falasse as nossas inseguranças para o outro. E eu acho muito importante, óbvio que você tem que saber como abordar, como levar esse assunto para a pessoa, mas eu acho importante porque senão você fica ali angustiado com aquela insegurança que você tem, o outro às vezes não tem consciência e aí vocês começam a travar o relacionamento. É verdade. Desse momento de início ali, antes da gente começar a namorar, eu lembro muito bem ali do finalzinho da pós que a Ludmila, muito estrategista dos relacionamentos, criou uma técnica para me fazer ciúme, que foi muito interessante. Ela entrou na faculdade com um grande amigo nosso, que é grande amigo do casal. Mais o meu. E ele foi comparsa dela nessa trama, porque a gente estudava na mesma sala e eles sempre chegavam juntos. Aí, de repente, ele chegou sozinho. Aí eu perguntei, e aí, Cairo, cadê a Lud? Aí ele deu uma risadinha de lado e falou assim, essa Lud passou e sentou lá no fundo da sala. E não me respondeu. E eu falei, uai, que é isso? Mandei uma mensagem pra ela no privado. Oh, e aí, vai vir hoje? Pra saber onde é que ela tava. Fiquei assim, deve estar com alguém. Saiu com alguém, com certeza. Tá aí no encontro, não vai matar a aula hoje. E muito tempo depois, anos depois, eu fui saber a verdade dessa história. Ela estava no Subway, comendo um sanduíche e tinha tramado tudo isso para eu ficar com ciúme dela durante a aula e justamente chamar a atenção. Quando eu mandei a mensagem, foi a isca. Ele fisgou a isca. Agora eu posso voltar. Agora que eu vi que deu certo. Exatamente. Eu tava lá, gente, comendo um Subway sozinha, esperando dar o horário do atraso, né? Porque eu ainda fui pra aula, mas aí eu lembro que ele me mandou uma mensagem e eu respondi assim, só com um olhinho do WhatsApp. Foi, assim, ainda fez um suspense na mensagem. Querendo dizer, né? Não vou falar onde é que eu tô e ele... Mas deu muito certo e foi ideia do Cairo, inclusive, porque eu não tinha tanta experiência e não tinha pensado nisso. Mas aí ele que me deu a ideia e funcionou, viu? Casei já há 7 anos com ele, então... E essa parte do começo do relacionamento, da fase de amadurecimento, foi muito difícil nesse começo, porque imagina a Ludmila muito ali imatura na questão de relacionamento, e a qualquer dificuldadezinha, a gente enfrentou muitas dificuldades desde o namoro, a qualquer probleminha, desisto. Não, então eu desisto. Então vamos terminar. Não, então não é pra gente ficar junto. E eu tinha que ali persistir por acreditar muito que isso ia dar certo. Que bom que eu persisti e que a gente tá junto e dando super certo. A gente, apesar de novos, a gente acaba sendo referência para muitos casais que veem a gente como um exemplo, tiram dúvidas. É muito engraçado imaginar a gente lá atrás, hoje tirando dúvidas e aconselhando outros casais. Isso. Não, eu falo que eu casei com meu primeiro namorado, então quando o pessoal vem me pedir conselho, eu falo, gente, então, tem alguns pontos que eu não vivenciei tanto, mas isso principalmente no começo do namoro, mas hoje em dia eu já consigo aconselhar muita gente e ajudar essas pessoas. E a Ludmila já não era mais tão novinha, então a família dela já tinha aquela expectativa de, olha, Ludmila não vai namorar nunca, não vai casar, cadê os irmãos dela aí namorando o Brasil inteiro?
tanto o irmão mais velho quanto a irmã mais nova. E a Ludmilla só estudando, só estuda, ela só quer saber dos livros. Eu lembro de um aniversário, o primeiro aniversário seu que eu fui na sua casa. Nossa, meu Deus. Conta pro pessoal o que aconteceu. Não, no final eu briguei com todo mundo aquele dia, porque Kainan foi, e aí estavam meus amigos, minha família, que é bem grande, e o pessoal não sabe disfarçar, né? Então no final Kainan foi embora, aí eu fui levar lá o carro. E ele foi, eu lembro que você me deu um brinco de presente. Aí você foi me entregar o brinco no carro, e quando eu voltei, o Kainan tava ainda saindo assim da porta de casa. E aí a família gritou, nossa, quando eu entrei, meio que assim, agora como se estivesse vai, comemorando um gol do Brasil na Copa. Exatamente. Nos acréscimos. E o pessoal muito empolgado, só que eles gritaram muito alto. E eu fiquei achando que o Kainan tinha escutado, só que ele dizendo, ele não ouviu, né? Não ouvi. Só que na hora eu fiquei tão brava, era meu aniversário. E eu lembro que eu entrei pra dentro de casa e fiquei lá dentro um tempão, assim, chateada. Larguei os convidados lá fora, indignada com eles. Porque eu falei, gente do céu, agora que o menino não vai querer nada comigo. Mas ele não ouviu e deu tudo certo. Desses conselhos que a gente acaba dando pros casais, o que você imagina que são as maiores dificuldades que os casais enfrentam hoje em dia na vida a dois? Desde esse comecinho até às vezes quem já tá casado há mais tempo. Eu acho, uma coisa muito comum é a falta de comunicação, né? A falta de tempo até para as pessoas se comunicarem. Isso é uma coisa que a gente fala muito, que a gente tem muito tempo para conversar. Na verdade, nossos dias são muito corridos, mas a gente encontra os momentos para conseguir estar sempre conversando. Por exemplo, nós não temos TV em casa. Isso sempre choca as pessoas. Isso. Como vocês não têm TV? E a gente já tá junto aí, casado há 3 anos. Então, todo mundo fala, não, mas 3 anos vocês não têm TV. E acabou sendo uma escolha. No primeiro momento, a gente estava esperando para achar alguma promoção, né? Logo, a gente começou a morar junto em setembro e casou em novembro. E aí eu lembro que tem Black Friday, né, em novembro. No final de novembro. Então a gente falou, vamos esperar um pouquinho. Uns dias. Só que aí a gente percebeu que dava muito certo a gente não ter a TV, porque no café da manhã a gente não fica ouvindo jornal, ouvindo notícia, muitas vezes notícia ruim, você já começa o seu dia carregado. A gente começa na mesa, conversando, tomando café da manhã. Quando a gente chega do serviço, a gente não vai direto para televisão e tudo mais para ou ver jornal de novo ou assistir uma série. A gente vai jantar e conversar sobre como foi o dia. Hoje em dia, de vez em quando, a gente ainda coloca alguma coisa no computador para assistir, mas sempre no fim do dia, no começo do dia, a gente nunca faz isso. É nosso tempo de conversa. E eu penso que isso é muito importante, que faz toda a diferença. Exatamente. Eu gosto muito porque virou parte da nossa rotina. Eu amo a nossa rotina. Para mim é um dos pontos assim melhores do nosso relacionamento, porque a gente consegue conciliar momentos para nós dois e momentos para o relacionamento, ir para casa, ir pro tempo a sós também. Uhum. E parte disso é por escolhas intencionais que a gente fez. Não é que a gente nunca assista uma série, um filme, a gente assiste, mas de propósito, é no computador, no notebook, é no escritório, no monitor ali do computador, porque você não fica tão confortável a ponto de ficar 4 horas seguidas fazendo aquilo. E um filme a gente vê em 4 pedaços. Exato. 4 pedacinhos de meia hora, bem rapidinho, porque a gente está numa cadeira confortável, mas não está num sofá-cama, deitado, ao ponto de dormir lá. E o outro cônjuge vai dormir na cama. Ou pior, gente que tem televisão no quarto. Aí eu acho também que a gente nunca vai ter, porque o quarto é para ter o nosso momento. E essa parte de conversar tanto de manhã quanto à noite também é maravilhosa. Todos os dias, uma prioridade nossa, desde o começo do relacionamento, é ter os nossos cafés da manhã em casa juntos. Eu sei que a rotina é muito corrida, nossa rotina é muito corrida também. Quem tem a rotina tão corrida quanto a gente tem, costuma levar o lanche para fazer no trabalho ou comprar um pão de queijo, uma coisa qualquer, e comer na mesa do trabalho, trabalhando. Mas a gente, de propósito, acorda mais cedo, tira um tempo para preparar o café da manhã juntos, montar a mesa do café da manhã e ter aquele tempinho de qualidade. Chega a ser uns 20, 30 minutos ali tomando um café da manhã todos os dias, religiosamente, uma mesa montada, um café da manhã bonito, agradável de se ver e conversando tranquilos. Aí dá 8 horas da manhã e é nosso tempo de se arrumar. E também essa parceria no se arrumar, porque enquanto a Ludmilla toma banho, eu lavo a louça. Quando ela sai do banho e eu vou tomar banho, ela monta
as nossas marmitas para levar para o trabalho. A comida que a gente faz também, que é para ser mais saudável e não ficar comendo tanto na rua. Exato. Funciona muito Isso bem. da gente servir ao outro, né? De fazer pelo outro. As épocas que normalmente a gente está mais desalinhado é quando a gente está querendo que o outro faça para nós. Quando eu tô assim, ai não, mas o Kainan não fez isso que eu queria que ele fizesse, o Kainan não fez isso. Se eu mudo esse pensamento e começo a fazer para ele, é quase que consequência, ele começa a fazer para mim também, e aí a gente volta a se alinhar. A gente tá sempre ali correndo, ah não, se ele vê que eu tô um pouco mais enrolada, deixa eu montar esse lanche aqui que a Lud ia montar, mas agora eu monto porque ela tá mais enrolada, justamente para fazer as coisas funcionarem. Sim. Às vezes, esse é um gatilho da reciprocidade. Você faz algo por alguém, a pessoa instintivamente vai querer te retribuir. Nem que seja para não ficar em débito, né? Nem que seja para não ficar devendo, exatamente. Exatamente. Então, às vezes, além de falar, de comunicar, você tem que fazer. Faça pela pessoa. Esse conselho foi perfeito. O que mais? A Sexta Love. Ah, sim, Quer perfeito. falar sobre ela? Não, fala você. Eu tava então. Sexta Love, mas pode ser qualquer dia, gente, para outras pessoas, né? O que acontece? Na correria, a gente escolheu um dia da semana para a gente ter um momento nosso e a gente dificilmente desmarca esse dia. Então, por exemplo, na sexta-feira à noite, a gente não vai sair com os amigos, a gente não vai visitar parentes. Não vou dar aula. O Kainan não vai dar aula, a gente vai fazer alguma coisa nossa. E aí, normalmente, cada semana um dos dois organiza. Então, às vezes, uma semana o Kainan, eu organizei e hoje é um cinema. Outra semana é um jantar. Pode até ser uma coisa em casa, mas tem que ter sido organizada pela pessoa responsável aquela semana. E aí a gente tem um tempo pra gente mesmo, sem interferência, sem gente de fora, porque acaba que você vai às vezes saindo muito com os amigos, muito com todo mundo, e não tem esse tempo de qualidade e um tempo mais prolongado, porque nossos cafés da manhã, por exemplo, são muito bons, mas são 30 minutos, porque a gente tem horário, a gente tem que estar no serviço. Então, a gente acaba encurtando o tempinho ali. E na sexta-feira, não. A gente saiu do serviço, a gente não marca outras coisas. Normalmente, a gente só deixa de ter a nossa sexta, digamos assim, se for aniversário de um amigo muito importante. Sim. Alguma coisa realmente importante. E a gente substitui. Isso, muda pro sábado. Muda pro sábado. Mas a gente prefere que seja na sexta, porque aí você ainda tem um fim de semana todo tranquilo para fazer tudo que tem para fazer. E de preferência, reservem esse tempo para vocês ficarem entre vocês. Muita gente tem isso, de é a quarta ou terça-feira que a pizza é em dobro, então vou pedir 2 pizzas e a gente vai ver um filme. Mas você tá comendo e vendo o filme, você não tá tendo verdadeiramente um tempo de diálogo para estreitar os laços com o seu companheiro ou sua companheira. Ou ir ao cinema. É bacana, é legal, é um tempo a 2, mas não seria mais legal um jantar? Deixa esse cinema para um sábado mesmo. Reservem esse tempo para vocês, às vezes exclusivamente só vocês mesmo. Quem tem filho, bota o filho com outra pessoa e tira esse tempo a 2 realmente para ter... Os avós. Os avós. Para ter tempo de qualidade. Tempo de qualidade é importante para nós dois. Demais. Isso é outra coisa, né? É dito em um dos livros, que muito importante para a gente, esse livro que se chama As 5 Linguagens do Amor. O tempo de qualidade ele é importante para nós dois e nós dois nos dedicamos a criar esse tempo de qualidade. Além disso, existem outras linguagens das 5. Atos de serviço, palavras de afirmação, toque físico e presentes. Isso, presentes. Esses são as 5 linguagens do amor que, segundo a ciência do livro, todo mundo tem todos, mas 1 ou 2 deles são preponderantes. Então, por exemplo, pra gente, presentes não é tão importante. A gente não costuma, nem te dei presente dia dos namorados, amor. Mas tudo bem. A gente não tem muito isso com presentes, então a gente nem se cobra, às vezes nem aniversário Óbvio que a gente gosta de ganhar presente, de dar presente, mas não é tão importante quanto, isso. Por exemplo, palavras de afirmação pra mim, tempo de qualidade pros dois e toque físico pra Lud. Então, assim, Kainan... Gente, coitado, ele dorme, tem que estar encostado pelo menos o pé. A gente dorme e às vezes a gente não aceita dormir brigado, né? Isso é uma coisa nossa. Mas a gente já teve 1 ou 2 vezes que isso aconteceu. E eu não tô nem aí, eu vou encostar o pé nele. A gente pode estar brigado, que eu falo, quando eu vejo, eu tô assim, o pé indo bem devagarzinho assim, né? Vai que ele
chuta Já de dormiu, bola, né? Não, fica espera esperando dormir. pra encostar Mas, o pé. exatamente. Então, assim, o toque físico para mim é muito importante. E nem que seja assim, uma mão encostando, um pé encostando, mas é uma coisa que realmente tem um significado muito forte para mim, diferente de presentes que eu não fico assim, óbvio, eu vou gostar, né, se me der o presente, mas eu prefiro uma pessoa que esteja mais próxima a mim do que ele me encostando com carinho e tudo mais, do que ir lá e me dar um presente e não esteja próxima. Essa é uma grande dica de relacionamento. Conheça as linguagens do amor da pessoa com quem você está se relacionando. Às vezes você acha que é presentes e aí fica gastando um monte com presente, achando que por essa ser a sua linguagem, a pessoa vai adorar do tanto que você adoraria ganhar, mas muitas vezes não é. Então se esforce para fazer exatamente a linguagem da pessoa. Isso é uma grande chave da comunicação no final das contas. Falar a linguagem do seu público é a forma como você alcança efetivamente o coração das pessoas. E agir conforme a linguagem do amor da pessoa mais ainda. E, por exemplo, essa linguagem de presentes. O pessoal já pensa que é uma joia, que é uma coisa cara. Não. Para uma pessoa que é presentes, por exemplo, você encontrar uma flor ali na rua, pegar aquela flor e levar para a pessoa e falar assim, nossa, vi essa flor e lembrei de você. Já tem um significado muito grande. Então, se você conhece, né, uma pessoa que é seu parceiro, ela é de presente, você não precisa, eu vou ter que, meu Deus, não dei sorte, minha mulher é presentes. Não é assim. Você pode dar coisas simples, às vezes escrever uma cartinha à mão para a pessoa vai ser muito mais importante do que você comprar uma coisa cara para ela. É um livro que vale muito a pena de ser lido. Vale a pena, a gente recomenda. Além das linguagens do amor diferentes, as pessoas são muito diferentes pela criação que cada um delas teve. Quando vocês se relacionam, imagina um começo de um namoro, independente da sua idade, começo de qualquer relacionamento. Você viveu 99% da sua vida sem aquela pessoa. Você acabou de se encontrar e vocês têm vidas completamente diferentes do passado e que às vezes não se batem, vai gerar algum tipo de atrito. Não significa que o jeito da outra pessoa, só por ser diferente do seu, ele está errado. É só um jeito diferente. E esse alinhamento através da comunicação, dos acordos, dos combinados, dos feedbacks, desses alinhamentos, vai ser o que vai fazer vocês funcionarem como uma engrenagem, porque senão vai só ficar atritando, principalmente se você não souber usar uma linguagem amigável. Quando você for se expressar com seu companheiro, sua companheira, não seja agressivo com as palavras. Tenta realmente agir da forma mais amigável possível, no momento certo, da maneira certa, medindo as palavras, para que você possa expor o que você sente sem machucar outra pessoa. Dentro da comunicação não violenta, isso é muito importante ser trabalhado. As pessoas que têm uma comunicação violenta raramente percebem que estão sendo violentas na comunicação. E aí ainda usam a desculpa. Não, é meu jeito é assim. Eu sou assim. Fulano tem que se acostumar com o meu jeito, que eu sou assim. Mas as pessoas vão acabar se afastando de você se você tem essa comunicação violenta e você vai machucar as suas relações. Sendo que você poderia fazer um esforço para praticar, ser mais amigável nas palavras e ter mais inteligência emocional para gerenciar suas emoções e as emoções dos outros dentro dos contextos sociais. Vai valer muito a pena. Sobre isso das diferenças, né? Eu lembrei que agora da questão da louça. Gente, com essa questão de louça, a criação do Kainan foi uma criação em que você terminou de comer, você não senta, você vai lavar a louça que você sujou. E a minha não. Minha mãe até gostaria de que a gente fosse assim, talvez, mas de maneira geral, né, meus irmãos, meu pai, a gente termina de comer, a gente vai assistir alguma coisa e depois que eu fizer o quilo, aí sim eu vou lá lavar a louça. É muito mais, gente. É quando a gente quiser que eu vou lavar a louça, gente, pra dizer a verdade. É pra também minha mãe não ficar chateada com esse podcast. Mas é depois, a gente vai lavar talvez depois. No dia seguinte. Mas se for, gente, também não é um grande problema. Se a louça, né, não estiver subindo na pia, não estiver atrapalhando nada. E é isso no começo do casamento só que a gente foi perceber, porque no namoro a gente só se via fim de semana, então era mais tranquilo. Mas eu lembro que no início do casamento isso era um motivo de estresse, assim, semanal. Porque o Kainan queria que eu lavasse ali na hora, eu não queria lavar na hora. Eu falei, não, gente,
Por que eu vou lavar que na hora eu não fiz o quilo, eu não sentei 1 minuto? Eu não tô desesperada, a casa é minha agora, né? Eu casei, não tenho mais minha mãe pra brigar, agora é o Kainan que tá reclamando dessa louça. Ou então queria que fosse ele. Falava, não, então lava você, já que, né, você gosta assim. E aí a gente teve que se adaptando e fazendo acordos, né? E aí não vai ser nem lavar agora, mas também não vai deixar para outro dia. A gente foi encontrando um meio termo e as coisas foram funcionando, mas a gente teve que conversar e bastante sobre esse ponto, que parece ser muito besteira. Essa questão da louça e tantas outras que a gente teve que fazer acordos não foi nem totalmente pro lado de um, nem totalmente pro lado do outro. Do jeito com que cada um estava acostumado. A gente criou um novo jeito no meio do caminho que funcionasse pra gente. Jeito nosso, pra nossa família, né? Que a gente está construindo. E graças a esses acordos e a comunicação aberta dentro desses acordos. Além de falar o que você quer que melhore, o que tá ruim, é muito importante também falar o que tá bom. Nossa, isso é verdade. Principalmente pra mim. Que é palavra de afirmação. E o Kainan, eu percebi isso desde o começo. Então, eu sempre tava ali elogiando, porque eu via o tanto que o olho dele brilhava, né? Uma coisa que pra mim já não é tão assim, né? Eu já não sinto tanta falta, mas pra ele, que é palavra de afirmação, aquilo tem um significado muito grande. Vai fazer muita diferença e era importante pra mim, porque isso que é a linguagem do amor, é a forma como você demonstra amor e como você se sente amado. Por isso que você tem que descobrir a do seu cônjuge e realmente agir para que ela aconteça. Essa parte da organização da rotina, é um pouquinho mais da nossa rotina, porque a gente tem vidas agitadas, porque a gente faz muita coisa. Eu treino para triatlon, então eu acordo cedo, vou fazer meus treinos, a gente volta, tem esse tempinho de café da manhã e felizmente vai junto para o trabalho. Até esse tempo no carro é um tempo de conversa a dois, de falar sobre o dia, de fazer uma oração no carro, para a gente se preparar para o começo de um dia profissional muito produtivo. É muito bacana para a gente, funciona muito bem. A gente não trabalha tão perto um do outro, mas dá para fazer esse caminho. Foi até uma decisão que a gente teve de ter um carro só para poder ter esse tempo junto. Quando precisar de se deslocar realmente de forma diferente, um vai de Uber, não tem problema, não gera tanto conflito. Tira um pouco da independência, mas nem tanto, porque a gente consegue conciliar, a gente gosta de estar juntos fazendo as coisas. E a gente sabe a agenda do outro na semana, isso é importante também para fazer isso funcionar, porque às vezes a pessoa não tem noção do que o esposo está fazendo ou quais lugares que ele vai ter que resolver alguma coisa durante a semana. Eu, como já sei os dias que o Kainan vai nadar na hora do almoço, vai dar uma aula, aí eu já penso, não, esse dia aqui eu não posso marcar compromisso fora, a não ser que seja uma coisa muito importante, aí eu vou de Uber, porque ele vai estar com carro. E aí ele é a mesma coisa. A gente vai fazendo funcionar. Isso, e funciona muito bem. Funciona. Isso de ter a agenda compartilhada. A gente tem agenda compartilhada no Google e tem Keep também, né, umas notas compartilhadas justamente para que o outro saiba ali a rotina. É muito interessante essa visão, até que a igreja trouxe pra gente, de que o casamento você vira uma só carne. Você é um só com aquela pessoa, então não tem por que ter uma agenda separada, uma conta bancária separada. A nossa conta é conjunta, é junto, é tudo junto. Não tem... A nossa localização é compartilhada. Isso choca muitas pessoas. Isso, né? Choca. Depois de não ter TV em casa, talvez isso seja o que mais choque as pessoas. Eu acho que talvez até mais. Talvez até mais. Mas o que acontece é que eu fui fazer uma viagem de caminhão para o Pantanal no ano passado com meu pai. E por questões de segurança, eu ativei a minha localização e compartilhei com a Ludmilla no iPhone. E ela tinha minha localização em tempo real. Depois que eu voltei de viagem, eu pensei, caramba, isso é muito interessante para os treinos de bicicleta, principalmente. Eu vou sair para pedalar 90 quilômetros, é importante que ela saiba onde eu tô, se acontecer alguma coisa, e foi muito útil. Então, todos os aparelhos a gente tem conectado na mesma família e cada um tem a localização do outro, mas a gente não usa isso como uma forma de espionagem. Não precisa. A gente, às vezes nem lembra disso. Eu lembro normalmente assim, hoje o Kainan foi me buscar no serviço.
Aí eu tô na dúvida se ele já saiu do serviço para me buscar. Se ele tá no caminho, onde é que ele tá passando, para ver se eu desligo logo o computador, o que que eu faço. Aí eu olho, não, ele tá chegando aqui, tá não sei aonde. Aí eu desligo o computador e já vou descendo. Acaba sendo útil até. Acaba sendo uma coisa que é muito prática para nós. Mas assim, no dia a dia a gente às vezes nem lembra direito que tem a localização. Mas se um dia tiver algum problema, eu sei que a gente vai lembrar e vai estar lá a localização. Isso é muito bom. Isso. O seu relacionamento ele tem que ter transparência. O relacionamento, você não pode ter coisas escondidas. Se quando a gente falou isso da localização, você se preocupou assim, nossa, mas e se ela souber onde eu tô, onde eu não deveria estar, ou eu não queria que ela soubesse da minha localização nesse momento? Tá, você tá errado já. Por que não? Se vocês são uma só carne, se vocês têm a transparência, têm a lealdade e compromisso entre vocês, por que não? Essa que é a pergunta que tem que ser feita, na verdade. E pra gente funciona, não é uma receita para todo mundo, mas a nossa vida e a forma como a gente leva a nossa rotina funciona muito bem pra gente e a gente recomenda que vocês tentem parte do que a gente está falando para ver se dá certo e se funciona de uma forma melhor para vocês também. Uma coisa que eu gosto muito de aplicar na minha vida desde o começo do nosso relacionamento é o que eu chamo de linha da tolerância. Não empurrar a linha da tolerância para frente. Quando você está vivendo a dois, é normal que hajam desentendimentos. Vai acontecer, vocês vão brigar. A gente briga também. A gente tem desentendimento, tem conflitos. E já passou por várias crises no relacionamento por conta da vida. A vida é conflituosa, a vida é crise. Vai acontecer, não tem jeito. Mas nessa hora do conflito, da briga, existe uma linha imaginária de tolerância do que você faz no momento de raiva. Se no momento de raiva você grita, você já empurrou essa linha da tolerância um pouquinho para frente. Se você, nesse momento de raiva, você age de uma forma mais agressiva, você vai empurrando também essa linha da tolerância para frente. E na próxima briga, depois de meses, essa linha da tolerância já está empurrada mais para frente. Então é muito fácil de você voltar onde você já esteve. Por isso que é importante você tomar cuidado e manter isso o mais para trás possível, para manter o respeito entre vocês e realmente conseguir manter a admiração um pelo outro. Porque hoje em dia a gente vê muito isso, as pessoas já perderam a linha totalmente, sabe? Gritar já é o comum, né? Já é o comum. E se você vai empurrando essa linha até o final dela vai ser uma agressão física. Não tem outro caminho. E você não pode permitir que essa linha seja empurrada para próximo disso. Mantenha o mais para trás possível. Se for preciso, deixando a conversa para depois. Isso é até um assunto que a gente teve hoje. Bom, só abrir um parênteses. O Kainan e eu, a gente nunca, por exemplo, gritou um com o outro. E a gente também sempre toma muito cuidado com as palavras. Nós dois somos advogados e nós somos muito bons com as palavras, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Então, assim, eu lembro que quando eu era mais nova, ali adolescente, eu já falei muitas coisas das quais eu me arrependo e magoei muita gente, porque eu já ia falando ali, tocando na ferida da pessoa. E que bom que eu amadureci, porque no nosso relacionamento eu não fiz isso. E sempre cuido para que eu não faça. Então, se a gente está se desentendendo, a gente dá um minuto ali, para um pouquinho para a gente pensar. Eu tive até uma amiga hoje que perguntou, falando do podcast, ela falou o que fazer se você está num momento de briga com a outra pessoa, principalmente pessoas que são mais nervosas, que ficam assim até vermelhas, começam a querer gritar, a brigar ali com o outro. O que eu faço nesse momento? E eu tenho a visão de que nesse momento você tem que parar. Você pode estar ali conversando com o outro, mas você tem que parar, falar, não, vamos interromper essa conversa, a gente está vendo que não vai chegar a solução alguma, pelo contrário, e esperar nem que seja uns minutos, porque muitas vezes você não vai querer deixar essa conversa para outro dia, porque, não, já vou ter esquecido, a gente vai acabar deixando isso de lado. Mas não, espera nem que seja um pouco só, dá ali uma meia hora, vai tomar uma água, às vezes sai do mesmo ambiente que aquela pessoa e depois vocês voltam a conversar, porque muito provavelmente o máximo que vocês vão fazer ali é se machucar, é ofender, é lembrar de uma coisa que aconteceu anos atrás e que você ainda está magoado, que você não conversou antes para resolver.
Então, eu pelo menos tenho essa visão de que você tem que, muitas vezes, parar o que você está fazendo, parar aquela discussão, dar um tempo, se acalmar, para que você não comece a empurrar essa linha, porque começa com um grito, depois com um empurrão, depois vai evoluindo e na próxima, que nem o Kainan falou, você já vai começar ali daquela linha. Exatamente. Aqui na Verbalize a gente fala muito de gestão das emoções. É o pilar da comunicação, é você ter inteligência emocional. É saber gerenciar seu medo, sua alegria e sua raiva para não ser controlado por essa reação emocional. Para não agir totalmente de forma irracional por não conseguir entender o que você está sentindo de fato e ter comportamentos estratégicos perante isso. A gente fala muito de medo de falar em público, mas na verdade a gestão da raiva talvez seja a mais difícil de todas, porque quando a gente sente muita raiva, a gente é tomado por uma ira e adota atitudes que você pode se arrepender para o resto da vida. Sobre essas tentativas de criar uma rotina bacana, as tentativas de não dormir brigado, todos esses detalhes, essas dicas que a gente está dando, óbvio que a gente também não segue 100% delas. Tem dia que a rotina está muito corrida, que esse café da manhã não vai ser com a mesa tão montada, ou eventualmente nem vai acontecer. O importante é você ter o esforço constante para tentar fazer isso sempre. O Roger Federer, aquele grande tenista, talvez o maior tenista da história, ali, um dos maiores, ele conta que na vida inteira dele, nos jogos profissionais de tênis, ali, mais de 1.500 partidas que ele já jogou profissionalmente, ele venceu 80% dessas partidas. Mas, na disputa por pontos de cada partida, a vantagem de pontos dele era só de 4% em relação ao oponente. Era 54%. E aí ele fala, é a briga por cada pontinho. Porque ele perdeu 46% dos pontos, não significa que a batalha está perdida. E às vezes a gente também não vai conseguir chegar no ideal. O importante é você persistir, apesar de às vezes falhar. E tá tentando, e continuar tentando atingir a excelência com que você ajustou com o seu parceiro, com a sua parceira, que é o ideal para vocês. Esse diálogo é importantíssimo até no começo do relacionamento. O que vocês querem para os dois? Vocês querem morar na casa, morar no apartamento? Vocês querem ter filhos? Ter filhos, não querem ter filhos? Quantos filhos? Quer ter animal de estimação? O trabalho de vocês é home office? Quer viajar ao mundo ou você é mais caseiro? Esse tipo de alinhamento, quer as ser pessoas... fitness ou não? Isso aí eu fui enganada, viu, gente? Inclusive, no início do relacionamento eu não conversei sobre isso, sobre querer ser uma pessoa fitness. Na verdade, eu não queria, mas não tinha conversa porque nós não éramos os dois. Nenhum dos dois era. De vez em quando eu saía pra correr. Bem de vez em quando. Ele saía pra correr, me deixava dormindo, bonitinha. Me acordava já 9 horas com o café da manhã montado. Aí, quando casou, ele passou a querer acordar às 5h30 da manhã, me levar pra correr, e foi 1 ano de briga no começo, porque... E acabou a cerveja e a batata frita. No namoro, eu engordei 12 quilos, porque a gente só comia. Ele não engordou quase nada, mas engordou um pouquinho, mas eu engordei mais porque era só batata frita, cerveja, chocolate. Era uma maravilha, eu adorava. Só que aí, quando a gente casou, ele mudou... E eu não estava preparada. Não casei com essa pessoa. Eu lembro que a gente discutia porque eu falava bem assim, eu não casei com essa pessoa. Quem mudou foi você. Meio que assim, se a gente está tendo um problema aqui é porque você mudou. Eu não. Eu continuo aqui querendo comer e sair, tomar um vinho. E você está querendo dormir 9 horas para acordar amanhã, 4 da manhã para treinar ou ir para uma competição. Mas hoje em dia eu faço porque eu gosto. Até falar isso porque na caixinha de perguntas, né, falaram aqui se eu sou obrigada a fazer exercício físico. Gente, eu não sou obrigada mais. Brincadeira, eu nunca fui. Eu nunca fui obrigada. Mas teve uma época que o Kainan precisava insistir, precisava me cobrar, digamos assim. E aí a gente se desentendia. Só que quando eu comecei a fazer porque eu gostava, aí as coisas começaram a fluir. Tanto que hoje em dia o Kainan sai para treinar, às vezes ele sai, me deixa ali deitada, rapidinho eu levanto, troco de roupa e vou fazer meu treino em outro lugar, porque nossos treinos são diferentes, e aí eu vou para academia, eu vou sozinha, às vezes vou meio reclamando, mas eu vou. E de fato hoje em dia eu tenho gostado muito mais.
Mas no começo eu não gostava não e, nossa, era tadinho do Kainan, o bichinho sofria e foi aí, era outro motivo, né, pra eu falar, não, vamos terminar, eu não sou essa pessoa, eu não sou fitness. Você casou, Você casou tem, com a pessoa melhor errada. você terminar e procurar alguém fitness pra casar Nossa, contigo, meu Deus. eu ouvi cada coisa. Mas agora tá melhor, tá bem melhor. Corri uma prova de 21 quilômetros, menos de um mês atrás, né? Foi. Quem diria que eu não queria correr 1 quilômetro, tô correndo 21, então... Pra vocês verem, as pessoas mudam. Às vezes o que você precisa fazer é mudar primeiro, pra dar o exemplo e depois de ter mudado, a pessoa mude por conta própria também. Seja uma dica importante. Eu tenho certeza que a comunicação foi muito importante pra gente desde o começo. Por sorte, a gente já era bons comunicadores, já éramos com certeza bons comunicadores. A gente fala muito, gosta de falar. Quando a gente se conheceu, eu ainda não dava aula? Não. Ainda não dava aula. A gente está junto há 7 anos, eu estou dando aula há 5 anos. Mas desde o começo eu lembro de uma habilidade absurda da Ludmila de interpretar a comunicação não verbal involuntária minha. Ela sabia o que eu estava sentindo antes de eu mesmo perceber que eu estava sentindo aquilo. Se eu chegava estressado, ela sabia, não, você não teve um dia bom, o que foi que aconteceu? Eu, nossa, é verdade, eu não tive um dia bom. E ela conseguia identificar cada detalhe do meu comportamento, e isso de uma forma muito espontânea e interessada verdadeiramente. Se você começar a prestar atenção na comunicação não verbal de quem você convive, você começa a interpretar quase que os pensamentos da pessoa. Isso é incrível. Às vezes eu acho que ela lê a minha mente, é impressionante. Talvez. Te deixar na dúvida. E é muito bacana, porque a gente acaba tendo um alinhamento muito bom. Não significa que não tenham o que melhorar, a gente sempre tem o que melhorar, mas isso desde o começo foi uma característica que ajudou demais a gente a se manter alinhado. Desde após, eu lembro que eu sabia que eu te enxergava, né? Que eu de fato te enxergava. O Kainan tem até uma aula dele aqui na Verbalize, que é de microexpressões faciais. E eu brinco que eu conheço as microexpressões da pessoa que dá aula de microexpressões, então eu tô ficando boa nisso. E aí, às vezes, eu vejo a forma como ele chega em casa, então, porque nem todo dia a gente volta junto, então, às vezes, eu chego e eu falo, não, vou dar um tempinho pra ele. Inclusive, é uma coisa que funciona muito no nosso casamento. E que eu aprendi logo no início do casamento, então foi excelente. Que é você dar um tempo pro outro quando ele chega. Porque eu, como gosto de falar muito, de conversar muito, quando o Kainan chegava, eu já queria, nossa, falar meu dia inteirinho pra ele. Inteirinho. Verdade, é isso. E aí eu assisti uma aula, tá até no YouTube, falando sobre isso. Falando, olha, seu esposo chegou, dá uns 40 minutos pra ele, ou então dá uns 20, né? A pessoa que é mais ansiosa ali, quer contar logo, dá uns 20 minutos, deixa ele ali na caixinha dele, na caixinha do nada, deixa ele assistir um meme que seja, sabe? Pegar, e o Kainan tem muito isso, ele gosta muito do Instagram. Então eu deixo ele ali assistir uns vídeos aleatórios, ficar sozinho. Aí depois que ele teve esse tempo dele, que eu vou lá pra querer conversar alguma coisa, né, para ter um tempo comigo, digamos assim, mas eu tento dar pelo menos uns 20 minutinhos, porque eu sei que é o momento ali que ele está conseguindo desconectar do serviço e se conectar à nossa vida, à nossa casa novamente. Uma coisa que eu aprendi com essa relação com a Ludmila é que as diferenças que a gente tem. O final de semana, para mim, é um final de semana pra gente fazer o máximo de coisas possível. Um bom final de semana é um final de semana que eu consegui preencher ele com um monte de coisa, um monte de atividade que não vai sobrar nenhum tempo livre, a não ser que o tempo livre esteja lá como tempo livre na agenda. Socorro. E para ela, não. Para ela é importante ter um momento, um período do final de semana, de um dia do final de semana, totalmente livre, para não fazer nada. E a gente só descobriu isso por conta desses alinhamentos que a gente faz ali, às vezes, uma vez a cada 3 meses, mais ou menos, que a gente senta e comenta o que tá bom, o que tá ruim, o que pode melhorar, com o que tá chateando cada um. E ela comentou isso, ela falou, eu queria que o final de semana fosse mais tranquilo, fosse mais livre. E por conta dessa verbalização de uma necessidade e de eu estar aberto a ouvir essa reclamação, é que a gente ajustou a nossa rotina para isso. Mas saber ouvir verdadeiramente é uma coisa importantíssima que tem que ter no relacionamento. Antes de aprender a se comunicar muito bem, você tem que saber ouvir o que as outras pessoas querem. Não, eu lembro disso, que o Kainan, ele quer
fazer o fim de semana render. Então a gente vai treinar, a gente vai visitar parentes, a gente vai à igreja, a gente vai, e aí é uma lista de coisas. E eu queria nem que fosse um tempinho, um pedaço do fim de semana para não fazer nada, assim, só ficar à toa, cochilar se eu quiser ir pro Kainan. Isso, cochilar é muito importante para ela. Pra ele muito tá importante. eu preciso ali, já que eu não faço isso durante a semana, que eu não tenho tempo, mas faria se eu tivesse, né? Eu quero cochilar fim de semana e não precisa ser sábado e domingo. Pode ser sábado ou domingo. Só que um cochilo pro Kainan, olha isso, né? Como que as criações, cochilo pro Kainan são 20 minutos. Se eu for deitar para cochilar 20 minutos, eu nem vou. Porque eu não vou nem conseguir dormir 20 minutos às vezes. Então, assim, para mim, cochilo, eu vou tirar um cochilo, eu vou tirar 2 horas para tirar um cochilo, que é o tempo de começar a cochilar e depois me reestabelecer do cochilo. É o bom que aí eu vou fazer minhas coisas produtivas enquanto isso. Não, e isso acontece às vezes em viagem. Para o Kainan, é um absurdo eu estar viajando e parar um tempo pro cochilo. Isso aí ainda é absurdo pra mim. Ainda é absurdo, mas hoje ele aceita, né? Porque antes ele ficava muito chateado, meio que assim, a gente vai voltar pro hotel pra você dar um cochilo. Eu falava, pra eu continuar feliz e bem-humorado o resto do dia. Ou então você vai ter que lidar com uma pessoa um pouco agressiva. E aí a gente foi tendo que conversar, eu tive que mostrar pra ele que realmente me afetava. Né? Porque parece besteira, cara, um cochilo, mas me afetava. Eu ficava assim, cara, eu vou visitar mais um parente, vou fazer mais uma coisa, vou render, vou estudar, vou não sei o quê. E não tirei o meu cochilo, que pra mim é tão importante. Parece besteira, gente, mas né, eu viro outra pessoa depois que eu cochilo. Então, e tudo isso teve que ser alinhado e eu tive que explicar pra ele e ele ter que estar disposto a me escutar. Porque se ele simplesmente falasse, não, ou cochilo não é importante, ou cochilo pra mim é 20 minutos e ponto, não ia ter conversa, não ia ter comunicação, acabou ali, né? Não ia ter o que fazer. Ia ser uma vontade imposta. Parando aqui para refletir nesse tempo que a gente está junto e o tempo que eu estou na Verbalize dando aulas e também como aluno, antes de dar aulas eu fui aluno daqui, eu tenho certeza que esse período que eu estive aqui, aprendendo como aluno ou aprendendo como professor, todas as técnicas de comunicação não violenta, de comunicação não verbal, de inteligência emocional, isso contribuiu demais para a evolução do nosso relacionamento. E eu tenho certeza que eu sou um bom professor de persuasão, de negociação, porque eu consegui conquistar essa mulher maravilhosa, linda, tão inteligente quanto linda que ela é, e que me faz muito feliz todos os dias. Te amo. Sou seu eterno namorado. Esse episódio é de propósito na Semana dos Namorados. Exatamente. E deixe pro pessoal o recado final, amor, sobre esse assunto. Eita. Não, como recado final, eu digo para vocês praticarem a comunicação, para estudarem a comunicação e buscarem de fato se comunicar, porque as pessoas às vezes acham que comunicação é uma coisa que é um talento, uma coisa que você nasce com ela ou que você nunca vai ter, e não é. A gente já viu que é uma habilidade, algo que você consegue treinar, que você consegue estudar. Nós mesmos já fizemos cursos, né? Não só de comunicação entre o casal, mas também cursos da igreja sobre questões de casamento. Sim. E tudo isso nos ensinou muito, nos fez crescer muito e ter a comunicação que nós temos hoje. Então, eu deixo essa mensagem para que vocês procurem aprender mais, busquem estudar, busquem praticar, que com certeza vai fazer uma diferença imensa no casamento, no namoro, no relacionamento de vocês. Fiquem conosco. Nos próximos VerbaCasts trarei novos convidados, gente que vai ter histórias muito legais como essa para contar, ensinamentos sobre comunicação. Até a próxima!